Olá, eu sou o professor Gabura. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tipos de dados simples. No caso, são números e textos, na verdade, né? Variáveis, operações matemáticas, a gente vai fazer também operações com strings e a gente vai programar uma calculadora. Eu vou reforçar uma coisa que eu falei na aula passada, que é, na verdade, como funciona o código que a gente está fazendo. Aqui, ó, código de alto nível é o código que a gente faz no Python, né? E aí o que acontece? Para a gente rodar esse código, acontece essa etapa aqui, ó, que é a linguagem, o código que a gente escreveu numa linguagem compreensível, né? Que a gente entende ali o print, eu entendo que é imprimir, né? É, ele vai ser transformado em uma linguagem de máquina e essa linguagem de máquina vai ser processada, tá certo? E a partir disso que eu tenho o nosso programa, certo? Isso eu acho que vocês já entenderam, né? Ah, então, sobre o código compilado, novamente. Eu falei para vocês que o código compilado ele pode ter uma performance melhor. E eu gostaria só de deixar mais clara essa questão da performance e também demonstrar qual é a vantagem no caso de se trabalhar com um código interpretado como Python, né? Aqui no caso da linguagem do código compilado, vamos supor que um C ou um enfim, vamos supor que um C. No caso aqui, o código, ele está aqui. E aí, ó, quando a gente executa o código, ele vai ser compilado. Quando eu termino de programar, eu levo ele para o compilador. A partir disso, é gerado um código compilado. Tá certo? É diferente do que a gente fez com o Python ali no modo interativo, né? A gente tem que compilar esse código e aí a gente tem um outro arquivo separado que é esse código compilado. E esse código compilado aqui, a partir dele, que ele vai gerar o programa, tá certo? O programa que a gente vai lá interagir, que a gente vai utilizar, ok? Então, quando, no caso eu estou jogando aqui um jogo pesado, né, ele está rodando diretamente esse código aqui compilado. Ele funciona. No caso do Python, olha aqui como funciona. Do código, a gente vem direto para essa etapa aqui do programa, tá certo? A vantagem é a flexibilidade, a agilidade que eu tenho de fazer os testes, né? Mas aí o que acontece? No caso, o nosso é, o nosso processador, ele acaba trabalhando um pouco mais, né? Porque veja bem, para cada linha de código, eu vou gerar aqui, ó, ele vou interpretar. Linha de código, interpreto. Linha de código, interpreto. Então, conforme o programa for rodando, o programa vai acontecendo, né? O interpretador vai lá trabalhando linha a linha. Beleza? Não quero perder muito tempo aqui nisso, só explicar isso da aula passada. Eu queria falar um pouco mais sobre dados. É, Você já se perguntou se você sabe de fato o que essa palavra quer dizer? Obviamente, se você está vindo aqui e já estudou programação de alguma forma, você entende esse conceito de dados. Mas às vezes é comum pegar alunos que caíram de paraquedas, esse é o primeiro curso que ele vai ver programação na vida dele. Então é necessário que eu deixe claro o que são esses dados, né? Vamos aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui de uma garota, né? Essa imagem aqui é uma fotografia que eu peguei pesquisando sobre a Ada Lovelace. No caso, eu pesquisei imagens Creative Commons e encontrei essa imagem aqui que seria de uma criança. Não sei se foi a Ada Lovelace que pintou, ou seria a filha dela, ou seria a versão dela quando mais nova. Mas enfim.
Então, aqui, o que, que eu tenho de informação com base nessa imagem? Né? O que eu tenho de informação nessa imagem? Eu posso dizer aqui, ó, eu tenho né, uma menina. Eu tenho uma menina loira. Ela é ela é branca. Essa menina, o que mais? Ela, eu acho que ela está de vestido, ok? Ah, vamos olhar aqui mais atento, ó. Ela tem aqui olhos azuis, né? Então vou colocar aqui olhos azuis. Então o que acontece? Eu tenho aqui um monte de dados jogados sobre essa moça, né? Tenho informações sobre ela, sobre essa imagem que eu acabei de ver. Mas isso para mim está muito numa nuvem, né? E aqui na programação a gente precisa entender dados com uma coisa mais estruturada. Então, vamos organizar esses dados que a gente colheu aqui da imagem dessa menina, tá certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, são dados, certo? Entenda aqui, ó, que são as informações que a gente pega na nossa cabeça, assim, à primeira vista. E aqui eu gerei um campo de dados sobre essa imagem, tá certo? Beleza? Então dá para compreender mais ou menos o que é dados aqui, ó, informação aqui, né, uma menina na foto, nanã, e aqui são os dados dessa menina aqui, ó. Eu organizei esses dados, beleza? Esses dados aqui são relevantes para a gente. Então, os dados aqui, no caso, se fosse uma pessoa, podia ser muito mais, no caso assim, sendo uma pessoa de verdade, não uma imagem. Eu podia colocar aqui o e-mail da pessoa, eu podia colocar a data de nascimento, a idade, eu podia colocar a altura, o peso, ok? Esse tipo de dados são os dados que a gente vai trabalhar aqui programando, tá bom? Vamos falar aqui sobre o armazenamento, tá bom? É importante entender como é que funciona esse armazenamento de dados. Você provavelmente sabe o que é a memória RAM e o HD, né? Que são peças de hardware dentro do seu computador. A memória RAM, ela armazena dados temporários e o HD, ele armazena dados persistentes. Então, os dados que a gente coloca lá no programa, eles vão para a memória RAM. Na aula passada, a gente usou muito o comando input, não foi? De inserir uma entrada de texto. Aquele texto que eu estava inserindo, ele estava sendo armazenado temporariamente na memória RAM, ok? Tá bom? Agora vamos falar aqui sobre tipos de dados. Eu vou abrir logo o idle. Organizar aqui a minha telinha.
Vamos lá. Até agora, basicamente, a gente trabalhou aqui com texto, né? E aí a gente já fez aqui o texto colocando as aspas. Aí a gente viu também os números, não foi? Os dados do tipo texto que a gente tem, eu já falei para vocês, eles são do tipo, eles são strings, ok? E aqui no Python, strings é CTR. Os strings, eles são sequências de caracteres. Eu tenho também os números, né? Só que os números, eu tenho dois tipos de números. Eu tenho aqui como se fossem os números inteiros, que a gente pode chamar aquele de int, né? E o que são esses números inteiros, gente? Os números inteiros são aqueles números que não são quebrados, né? Por exemplo, o 1, o 2, o 300, o -1, -2, enfim. E eu tenho também os números reais. No caso aqui, o número real, o Python, seria o float. Beleza? E aqui seriam como se fossem os números quebrados, tá bom? Que ele tem ele tem o pontinho e várias casas decimais. Vale lembrar uma coisa aqui, ó, que no Python é diferente da nossa matemática do colégio aqui. Aqui na verdade não o Python, a programação. Aqui, ó, quando eu vou escrever um float, eu boto um exemplo aqui, ó, 3,14. Repare que eu utilizei aqui, ó, o ponto, tá certo? E não a vírgula. Na programação, a gente utiliza ponto, beleza? E nós temos também a gente tem outro tipo aqui de dados que seriam os booleanos. E, na verdade, os booleanos são apenas, eles são dados binários, né? Só podem ser 0 ou 1. Na verdade, eles só podem ser, eu vou botar, eles só podem ser, é melhor, só para ficar mais claro, eu vou botar 1 aqui e depois 0. Eles só podem ser verdadeiro ou falso, beleza? Já já eu vou mostrar mais sobre esses números aqui. Aqui no, no idle, eu tenho uma função legal aqui, não no idle, no Python. Eu tenho uma função legal aqui, que é a função type. A função type, ela informa o tipo de dado dentro do argumento dela. Então, só tipo de dado. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, type, coloco aqui o parênteses, né? Quando eu falo argumento, ele tem que ir aqui dentro do parênteses. E eu vou colocar aqui um texto aqui, né? Aqui, ó, veja, ele respondeu classe CTR, né? Esse CTR é o string. Se eu digitar aqui, ó, type, e colocar aqui um número, classe int, beleza? Type, vou botar aqui
42.6666. Classe float, tá certo? O float aqui, na verdade, ele é um número de ponto flutuante, né? Esse número quebrado. Mas aqui, para quem vem da matemática, pode pensar como um número real, ok? No caso aqui, se eu escrever aqui, se eu escrever type e colocar aqui 1, ele vai dizer que é inteiro. Mas se eu colocar aqui, ó, type e colocar 1.0, ele vai me retornar float, beleza? Né? E no caso do booleano, né, que é verdadeiro ou falso, eu posso dizer aqui type true, ele vai voltar aqui, ó, bool, que é booleano, tá bom? A gente vai ver bastante isso aqui a partir da próxima aula, que a gente vai começar a brincar com as condições. Então, eu já estou adiantando aqui que é um tipo de dado, ok? Tá certo? Só lembrando que a gente pode... Só lembrando, não esquecer dos comentários, tá certo? Na aula passada a gente viu esse comando, que são os comentários. Pronto. Variáveis. Variáveis é um conceito que a gente utiliza muito na programação. Eu falei para vocês sobre dados temporários, né? Coloquei até a imagem lá da memória RAM. Então, lembra na aula passada quando eu escrevi um texto e o texto... eu recebi o texto pelo input e a gente utilizou o texto no programa e deu um retorno para o usuário? Então, aquele texto que eu usei com a função input, ele foi armazenado dentro de uma variável. E a variável, ela é um local que quando você coloca, quando você descreve ela no código, o interpretador ele separa um espacinho na memória RAM, né, como se ele organizasse um quartinho lá e diz assim, ó, o Gabura vai utilizar, ele vai precisar desse espacinho para colocar aqui esse dado, ok? E esse dado que ele vai colocar, que pode ser um nome, lembra da imagem lá que a gente viu, da filha da Ada Lovelace, que pode ser um nome, pode ser a identificação de uma cor, pode ser, enfim, pode ser um e-mail, né? Esse dado, ele pode ser variável, ele pode mudar. Então, se eu coloco lá que o nome é Lucas, depois eu posso modificar esse nome de Lucas, eu posso colocar Bernardo, posso colocar Benjamin, beleza? Então, aqui, ó, vamos aqui de novo. Ó. Se eu coloco aqui, ó, x recebe input seu nome. Aqui o programa está rodando. Eu vou colocar aqui meu nome Benja Bura. Ok? Então, pronto. Ó. Agora, o x aqui, ele representa Benjabura. Toda vez que eu colocar o x aqui para o interpretador e ele executar o x aqui, ele vai executar como Benjabura. Ele vai... É como se o interpretador ele fosse lá no quartinho, separado, organizado na memória RAM, e pegasse o que tem dentro dele e jogasse para a gente. A atribuição, a gente utiliza o sinal de igual, tá bom? Entenda, na programação, o sinal de igual
botar até aqui, ó, atribuição, a gente usa o sinal de igual. Na programação, o sinal de igual, leia ele como recebe e não igual. Então, sempre quando você vê no código, tananã, e vê o símbolo do igual, e ele tiver só um igual, leia ele como recebe, tá bom? Ou seja, x recebe a entrada de texto do usuário. Nessa entrada de texto, ele vai dizer assim, seu nome, e aí o que você vai colocar aqui vai ficar armazenado na variável. A identificação da variável é importante porque a gente está fazendo. Se eu quero saber o nome da pessoa, seria mais conveniente chamar essa variável de nome, tá bom? Então, eu posso colocar aqui, ó, nome igual a Gabura, tá certo? Se eu preciso ter uma idade, aqui eu vou botar idade igual a 17. Né? Eu vou botar aqui idade igual a 29. Beleza? Então, se eu pedir aqui, ó, print nome, ele vai imprimir também Gabura. Print idade, ele vai imprimir a idade do Gabura. Beleza? Quando a gente cria uma variável, a gente escolhe um nome para ela, define um nome, né? Coloca o operador de igual, que a gente lê como recebe, e a gente coloca do outro lado aqui o valor, tá certo? Eu vou escrever aqui rapidinho num script que eu acho mais organizado. Você aí, aulas de programação é desse jeito, assim, a gente vai falando, o aluno vai escrevendo, testando no computador, vendo se dá erro, vendo qual é o problema, ok? Então, conforme eu vou fazendo aqui, você também vai tentando fazer aí, ou tentando fazer no seu caderninho. Então aqui, ó, sobre variáveis. Toda variável, ela tem um identificador, depois ela tem eu vou organizar isso aqui, cara. A variável, ela tem um identificador, a variável, ela tem um operador, que no caso é esse operador do igual, e a variável, ela tem um valor, tá certo? Na programação, eu posso, em qualquer momento do código, criar uma variável. Vou colocar, vamos fazer uma demonstração aqui, ó, print, vou criar aqui um programa de boas-vindas, vamos aqui, ó. O programa ele vai começar com uma mensagenzinha bonitinha aqui, eu vou tentar enfeitar aqui.
Então, ele, enfim, estou enfeitando aqui, aí ele vai perguntar, aí ele vai dizer que bem-vindo, usuário, e aí ele vai perguntar o nome do usuário, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, nome igual, nome, recebe, e vou colocar aqui uma entrada de texto do terminal. E aí, ele aqui, no argumento, ele vai dizer aqui, ó, qual o seu nome. Ok? Depois disso, o computador, o programinha, né? Ele, nossa, ele vai imprimir o nome do usuário e vai dizer assim, ó, é, é um nome muito bonito. Ok, gente, aqui? Então, vamos rodar aqui para ver como funciona. Vou salvar, né? Save as. Só uma coisa. Vou salvar aqui. Na área de trabalho, lembrando da pasta que a gente criou aqui, ó, o Python humildão. Eu vou ver se eu consigo. Aqui já vou organizar o que a gente viu na aula passada. Vou botar aqui 0011. Vou separar aqui o da aula passada e vou mover para cá. 1 a 1, né? Por que eu estou fazendo isso? Vamos criar aqui uma nova pasta, 002. E o nome do nosso programa aqui é Programa Boas-Vindas. Ok? Vamos aqui executar. F5 é o atalho. Pronto. Só uma coisa, aqui no modo interativo, que eu estava brincando, colocando aqui as variáveis, eu tinha até já utilizado o nome, né? Ó. A partir do momento que eu rodei lá o script, ó, ele fez um restart, tá bom? Ele restartou aqui o interpretador. Então, aqui, tudo lá de cima não vale mais. Então, já começou o nosso código aqui, ó. Bem-vindo, usuário. Qual é o seu nome? Vamos colocar aqui, ó, Gabura da Silva. Nossa, Gabura da Silva é um nome muito bonito. Então, legal, né? Funcionou, o nosso programa recebeu a nossa variável e, enfim, e depois retornou uma mensagenzinha de texto. Vamos ver aqui. Certo, isso aqui é muito importante. No Python, eu tenho regras de nomeação da variável. Na verdade, além das regras de nomeação, eu também tenho boas práticas que a comunidade sugere. Eu vou citar aqui pelo menos 4 regrinhas que eu considero importante. A primeira é comece não começar com vai caber aqui, não pode letra, não começar minúsculo. A segunda regrinha aqui que eu vou colocar é não começar com nome, quer dizer, com número. A terceira é não utilizar caracteres especiais. Como assim, professor? Caracteres especiais? Tipo
arroba, hashtag, enfim, interrogação, também não é legal. Não, nem funciona, eu acredito até que dê erro aqui. Vamos testar essa hipótese aqui. Tenho certeza, mas vamos ver aqui. Cadê meu mouse? Viu? Ó, um erro de sintaxe. Eu não posso usar, enfim, esses caracteres aqui malucos. Tá bom? Outra regra também é que a nossa variável, a nossa variável não pode ter espaços, tá bom? Então, vamos aqui, ó, sem espaços no meio, para ficar mais claro. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, colocar assim, ó, Gabu Bra igual a amigo. Erro de sintaxe, ó. Não posso. Certo? Tem que ser junto. Tá bom? Aí, o que é que geralmente a gente faz aqui quando queremos escrever a gente quer explicar uma variável? A gente utiliza o underline aqui, ó. Por exemplo, deixa eu começar com maiúsculo. Primo do meio igual a, não sei, neto. Aí funcionou, ó. Primo do meio, vou rodar aqui, tá aqui, ó. Retornou neto. Tá bom? Então lembre-se bem dessas regras. Acredite, pela minha experiência de sala de aula, não só com Python, com outras linguagens e também até na criação de jogos eu vejo muito a gente que está começando errando essas pequenas regrinhas aqui da programação, tá bom? Pode ser que exista algumas programações que permitam utilizar essas coisas aqui que não podem no Python, mas no caso do Python não dá certo, tá bom? Outra coisa é que o Python ele diferencia maiúsculas e minúsculas, tá bom? Então veja bem, se eu coloco aqui Gabura igual a 100, tá bom? Eu vou imprimir aqui Gabura, ele vai retornar um número 100, tá bom? Agora se eu colocar aqui, ó, Gabura com G maiúsculo igual a 10, vamos ver aqui, ó, eu vou imprimir agora Gabura. Ele chamou o 100, não o 10, tá bom? Ele diferenciou, para ele são duas coisas separadas aqui, ó. O Python, ele é case sensitive. Desculpa pelo meu inglês, mas ele é sensível a maiúsculas e minúsculas, tá bom? Ele diferencia. Gabura, vou chamar aqui, veio o 10. E aí, lembrando aqui também, ó, eu posso utilizar, gente, as minhas funções. Quando eu utilizo aqui uma função, por exemplo, né, só para ficar claro para você, type, eu coloco aqui, ó, Gabura. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa de estar escrevendo. Opa, no caso é esse aqui, né? De estar escrevendo o próprio número. Ó. Tá bom? Classe inteiro, beleza? Função type, ela diz o tipo de dado que é, né? Na verdade, o que ela faz é dizer o tipo de objeto. Só que essa ideia de trabalhar com objeto, a gente só vai começar a explorar isso daqui a umas
5, 6 aulas. A gente está aqui ainda no caminho das pedras, aqui no, seguindo começando uma trilha. Então não vamos se preocupar com esses conceitos mais complexos, mas que são importantes e deixam as coisas bem legais. Vou salvar aqui. Ah não, aqui é um modo interativo. Ok? Sobre as regras de nomeação. Aí tem uma coisa também, gente, que na própria prática que eu vou estar fazendo aqui com vocês, ensinando, vocês vão ver. Às vezes é interessante, sempre quando a gente vai fazer um programa, eu tentar colocar o nome das variáveis de forma que faça sentido dentro do programa. Se eu quero pegar o nome, eu posso colocar o nome do, né? Se eu preciso pegar o nome do usuário, eu posso botar aqui, ó. Vamos botar em inglês aqui, ó, name user, beleza? Igual a input, por exemplo. Tá bom? Se eu preciso pegar a idade, né? Então, enfim, eu coloco lá a idade. Se eu preciso pegar qual é o endereço da pessoa, eu vou colocar aqui, ó, endereço. Não usar C cedilha também, tá? Porque C cedilha é um caractere, acho que é considerado um caractere especial aqui, porque é da língua portuguesa, né? Endereço igual a 1, por exemplo. Deu certo. Então, esquece que eu disse. Não. Porque eu escrevi errado, mas... enfim, ele funciona. Tá. Aqui sobre linhas de código, eu queria só deixar claro que o nosso método de trabalho sequencial. Uma coisa que eu não vejo nos outros cursos. Meu Deus. Uma coisa que eu não vejo nos outros cursos que me traz às vezes um certo incômodo, isso porque eu sempre penso do lado do aluno, é que os professores são bem diretos e ensinam conteúdo, só que às vezes a gente tem que aprender a pesquisar. E quando a gente vai ver o código, a gente às vezes encontra um código assim que, nossa, eu nunca vi isso, mas eu já estudei todos os conceitos aqui. E, enfim, o aluno fica perdido. Então eu gosto de explicar o que é que você pode encontrar aí, se você for estudar uma documentação, o código de um terceiro. Beleza? Até agora a gente trabalhou com a programação sequencial. A gente tem, a gente escreve a instrução e linha a linha, né? Então aqui, por exemplo, eu escrevi aqui um comentário, né? Meu programa que vai ser ignorado. Depois, eu botei aqui uma função que vai imprimir um texto no terminal aqui, ó. Depois disso, eu vou aqui imprimir aqui, ó, print. Vou imprimir aqui um número, tá certo? Enfim. Mas no Python, e aí o que acontece, né? Sim, eu vou até colocar mais exemplos aqui. Depois eu vou no print aqui. Depois eu vou atribuir aqui, ó, x igual a input, né? Eu vou receber uma entrada aqui. Depois eu vou print. Eu vou imprimir isso aqui 3 vezes. Então veja que eu fiz aqui, ó, linha a linha, e exatamente isso que vai
que o interpretador vai fazer. Ele vai linha a linha executar e mostrar, linha a linha executar e mostrar. Claro que ele faz isso tão rápido que a gente nem enxerga, né? Chega aqui, faz a pergunta, continua. Aí eu vou demonstrar isso aqui, depois eu vou fazer uma alteração aqui interessante. Python humildão, vou colocar aqui. Quebra instruct, depois eu vou mostrar isso aqui. Então vamos executar aqui, ó, F5. Tá, no caso, como eu coloquei o input sem argumento, não apareceu o textinho aqui, mas ele está perguntando alguma coisa. Eu vou botar aqui o número que eu escrever aqui, ou número ou o texto que eu escrevi aqui, ele vai repetir. Ó. Então eu vou botar um número bem grande aqui, ó. Isso, repetiu 3 vezes, né? Foi exatamente isso que ele fez. Agora, gente, eu posso quebrar aqui, ó, executou, executou, executou. E agora o que eu vou mostrar para vocês é a quebra na instrução, tá bom? E no Python a gente utiliza aqui, ó, o ponto e vírgula. Vou até marcar aqui, quebra na instrução, ponto e vírgula. Quando eu faço isso, eu posso deixar tudo na mesma linha. Isso aqui não é uma boa prática. Não é uma boa prática. Mas as pessoas, alguns programadores às vezes organizam o código assim. Então aqui, ó, é como se ele vai executar isso aqui, depois isso aqui, depois ele vai isso aqui, aqui, aqui e aqui. Viu? Exatamente igual ao código anterior, tá bom? Mas como é que geralmente isso aqui não é utilizado? Eu vou até botar aqui um exemplo para dar um erro aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, ó. Então vai dar um erro, né? Eu coloquei uma função, espaço função. Opa. Né? Isso aqui não funciona. Agora eu vou mostrar para vocês como realmente acontece. Por exemplo, às vezes o programador ele está fazendo assim. Ele pega aqui, sei lá, telefone igual. Enfim, então ele tem esses, ele armazenou essas variáveis aqui, ó, uma do lado da outra, tá bom? E aí nesse caso aqui, enfim, as pessoas usam. Mas assim, eu acho que valor compra. Vou botar aqui nome. Eu vou só no Ctrl C, Ctrl V aqui. Tá certo? Vamos testar aqui nosso código. F5 vai pedir para salvar. Opa, name is not defined. Ah, sim, perdão. No caso aqui não tem nome. Não existe mesmo nome. Só telefone, rua, ID e valor de compra.
aqui as informações do nosso cliente, tá bom? Mas eu vejo também muito exemplo de código que aí tem assim x igual a dan. Outra coisa também que é importante ressaltar, eu sempre gosto de dar um espacinho aqui, ó, x, né, ó, x espaço igual recebe, tanana. Mas também funciona você colocando assim junto, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui o valor, tá bom? Sim, o que eu ia dizer é que eu vejo as pessoas colocar às vezes mais simples, assim, ó, b igual a 1, a 12, a 1, tanana, a igual a tanana, tá certo? Às vezes tem uma operação, você pode ver isso aqui, c igual a tanana. Beleza? Que essa dica aí da quebra na instrução, beleza? Vamos aqui trabalhar expressões com números, tá bom? Essas expressões, na verdade, são as expressões matemáticas. Demorou para chegar nisso, que é tão básico, né? Então, a soma aqui no Python, basta o caractere mais. Subtração, caractere menos. Eita. Multiplicação, a gente utiliza aqui o asterisco, tá certo? O asterisco é multiplicação. A divisão, a gente tem duas divisões. A divisão que vai me retornar um número flutuante, um número com ponto flutuante, né, um número real, e a divisão que vai me retornar um número inteiro. A divisão do número inteiro, do número flutuante, é a barra simples, tá? Uma barra. A divisão que me retorna um número inteiro é duas barras, beleza? Vamos brincar aqui no modo interativo. Então, 2 mais 2 é 4, né? 55 menos 5 é 50. 10 dividido por 2, 5.0. Por quê? Porque eu utilizei a barra simples, né? Uma barra. Então, ele fez uma divisão que resulta num float. Vou fazer aqui a divisão que resulta num inteiro. Beleza? Lembra que eu falei na aula, não, foi na aula 2, que tinha umas diferenças conceituais, né, no Python 2, do Python 2 para o Python 3? Isso aqui é uma delas, né? No Python 2, é, a barra simples é uma divisão que retorna um inteiro. No Python 3, ela retorna um flutuante. Né? Mas enfim, são pequenas coisas, mas que a gente vai conseguindo se adaptar. E aí vamos aqui brincar aqui de programar com essas operações aqui, ó. Então, a gente pode estar aqui modificando as variáveis em vários momentos do código. Por exemplo, eu vou começar aqui, ó, com essa variável ela vai se chamar guardador. Guardador vai ser igual, ele vai começar com 100. Guardador é igual a 100. Só que aí o que eu posso fazer aqui, ó? Guardador é igual a guardador menos 2
Guardador é igual a guardador dividido por guardador, não, dividido por 3. Print. Guardador. Então, guardador começa 100. Depois, guardador vai receber o guardador menos 2, né? No caso aqui, vou separar, né? Guardador menos 2. Depois, guardador vai ser igual a o resultado disso aqui dividido por 3. E aí eu vou imprimir guardador. Vamos ver aqui quanto é que vai vir. Opa, escrevi o nome errado aqui da variável. Tem um R, guardador. Muito bem, viu o número super quebradão, né? Então, legal. A gente tem aqui também, a gente pode fazer potência, e aí a gente utiliza aqui 2 asteriscos, e a gente também pode fazer o módulo da divisão, né? E aí a gente utiliza aqui o sinal aqui de porcentagem, tá bom? Outra coisa relevante também é a gente se atentar à prioridade da matemática, tá bom? E aí a gente também pode trabalhar com os parênteses, né? Por exemplo, vamos fazer aqui x é igual a 100, y é igual a 255. Z é igual a potência de x, aí eu vou colocar aqui, na verdade vou botar potência de x elevado a 2, é como se fosse aqui x ao quadrado, né? E w é igual a o resto, eu vou botar o resto da divisão de 255 por aqui por 5. Não, 5 não. Vou botar aqui por 4. Print. Ah, 255. Opa. Print Z. Print W. Ok? Potência. O resto da divisão. Beleza? Sim, a prioridade, esqueci de exemplificar. Tudo bem. Só uma coisa. Até agora eu estou fazendo linha a linha, mas a função print eu consigo imprimir vários dados desde que eu separe eles com uma vírgula. Vou dar um exemplo aqui de novo, né? X é igual a 2, y é igual a 4, z é igual a x
mais 2 vezes y menos 2 dividido por 0,5. Aqui ó, eu posso imprimir aqui ó, o x, vírgula, o y, vírgula, o z, beleza? Dois, 4 e 10.0. Tá certo? Ele imprimiu o x, o y, depois o z. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Até se eu colocar, eu posso também colocar um texto, né? Nome igual a Gabura. E aí eu vou botar aqui, ó, para ele imprimir Gabura também. Opa! Nome também, certo? Tá bom? Então, quando a gente for organizar o nosso código, a partir de agora, eu vou utilizar esse print agrupando mais os dados. Eu estava tentando colocar... eu estava forçando você a enxergar os comandos sendo executados linha a linha. Mas agora a gente vai... Por isso que eu falo, assim, que esse é um curso que é uma rampa, assim. Eu tento simplificar ele bastante. Mais sobre strings, tá bom. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Tá bom, vamos fazer aqui, ó, exemplificar mais sobre os strings, entender um pouco mais. Os strings, até agora, a gente trabalhou ele com apenas... a gente trabalhou ele utilizando as aspas duplas, né? Ó. Mas o string ele também funciona com uma aspa simples. Tá certo? Então eu posso imprimir, inclusive, isso aqui, ó. Strings. Né? Ele funcionou aqui o meu texto. Né? Então eu posso usar tanto as aspas duplas quanto as aspas simples. A comunidade do Python ela indica que você utilize a aspas simples, mas eu, Gabura, eu utilizo as aspas duplas porque mais por utilizar em outras linguagens assim também. No Lua também utilizo assim, e em outras game engines assim, até para quem está começando aqui, porque para quem está estudando programação aqui e vai querer fazer outras coisas a partir da programação, você também não precisa ficar tão antenado só às coisas do Python. Então, sim, já que as duplas também funcionam e as aspas duplas funcionam também para escrever os strings, e as outras linguagens que eu provavelmente vou trabalhar no futuro também usam as aspas duplas, eu não entendo por que não utilizar as aspas duplas, tá certo? Então, eu prefiro escrever com aspa dupla. Mas isso é opcional. Você pode usar tanto a aspa simples quanto a dupla, que vai funcionar para identificar uma sequência de caracteres alfanuméricos. Eu chamo só de aspas, né? No caso, toda vez falando, bota aspa dupla, bota aspa dupla. Não, eu falo só bota aspa, beleza?
E outra coisa que a gente tem também são strings com várias linhas, né? Porque até agora a gente fez só uma sequência de linhas, só uma linha, né? De texto, no máximo, assim, uma palavra no texto. Agora a gente vai fazer aqui várias linhas, ó. E aí é só colocar aqui, ó, 3, aí escreve aqui o seu texto, ó. Tananã, aí bota aqui seu texto, ó. Veja que tudo tá verde, né, ó. Tananã, e você finaliza aqui com 3 aspas, beleza? Se eu imprimir isso aqui agora, se eu salvar, ele não vai mostrar nada aqui, né? Que eu não coloquei isso aqui dentro do print, né? E aí tem gente que também que utiliza isso aqui como comentário, mas eu desaconselho esse uso, porque na verdade isso aqui a gente utiliza para fazer docstrings, para fazer explicações, e essas explicações depois vão ser lidas nas funções, enfim, você vai ver mais para frente, já já. Então eu desaconselho também ficar escrevendo comentário, assim, porque é mais cômodo mesmo, você coloca aqui, em vez de ter que ficar escrevendo aqui o jogo da velha, você coloca isso aqui dentro de um parágrafo, né? Só que eu prefiro que você seja sucinto nos comentários, e até legal porque o comentário fica vermelhinho aqui, bem destacado no idle, beleza? Mas aqui a gente também pode imprimir essas muitas linhas aqui, ó, porque se eu colocar aqui, ó, se bem que eu vou imprimir isso aqui primeiro, só para você ver. Viu? Ele não imprimiu nada. Eu posso, gente, ó, print. E aí eu comecei aqui o texto e vim pra cá. Vamos ver se isso aqui dá certo. Funcionou. Posso inclusive deixar o meu texto mais absurdozão aqui. Ok? Vamos só prestar atenção aqui, ó. Eu não esqueci de colocar o parênteses, tá certo? Atenção ao parênteses. Beleza? Então eu abro aqui a função print e tenho que fechar ela depois de colocar esse string de várias linhas. Beleza? Só questão didática, aspas, né? Beleza? Aspa tripla para fazer com várias línguas, a gente também chama de docstring, e aqui para fazer um string de uma linha. Vamos atribuir isso aqui a uma variável. Aqui temp é igual a esse docstring. Depois eu vou print temp. Depois eu vou print. Vou começando aqui a colocar a função dentro de função. Type. Isso é normal, tá bom? Type temp. Eu primeiro vou só exibir aqui o temp. Depois eu vou imprimir, eu vou até comentar, né, aqui. Exibir variável. E depois eu vou exibir o tipo de dado. Ele vai me retornar um string, né? Aqui, exatamente, ó. Ele, né, imprimiu a nossa maluquice aqui que eu escrevi no texto. E tá aqui o tipo, ó, classe CTR. Beleza? Os métodos.
diminuir isso aqui. Eu também não quero apagar, eu vou deixar aqui. Certo. Eu tenho que, na verdade, não métodos. Eu tenho que comandos internos dentro dos strings, tá bom? Por exemplo, eu tenho a quebra da linha. A quebra da linha, ela é a barra invertida, não é a barra normal. É a barra invertida N, tá bom? Com isso, eu quebro o meu texto. Quer saber? Eu não vou mais... Isso aqui vai ficar atrapalhando a minha visualização. Isso vai ficar atrapalhando a minha visualização, então eu vou apagar isso aqui. Se eu escrevo aqui, por exemplo, print, eu vou escrever aqui, ó, lá, aí eu vou colocar aqui dentro, aqui, ó, lá. Se eu colocar aqui esse comando aqui, ó, barra invertida N, ele vai, é como se tivesse, o interpretador, ele vai digitar o texto no terminal, quando ele detectar essa barra invertida N, ele vai dar um Enter. Então, vai, recua e volta o texto. Vamos ver aqui. F5. Pronto. Só que não está claro porque eu estou usando... Vou botar aqui, ó, uma fileira de uns e daqui uma fileira de A maiúsculo. Beleza? F5. Pronto, visualizei bem melhor. E aí veja que ele conta o espaço, né? Ó. Ele conta o espaço. Ele quebrou antes do espaço aqui, né? Comeu, quebrou aqui e ele recuou aqui com esse espacinho aqui. Tá bom? Então aqui temos a quebra de linha. A gente pode fazer um espaçamento também. /t. Por exemplo, oi /t amigo. Aqui, ó, ele deu um super espaçamentozão aqui. Beleza? Enfim, é mais esses comandos aqui. De vez em quando eu vou estar utilizando, principalmente aqui, a quebra de linha. Tá bom? Vamos aqui, operações com strings, concatenação e multiplicação. A concatenação, gente, ela é juntar um texto no outro, tá bom? Vamos aqui, para fazer isso, eu utilizo o operador mais. Então, veja que o mais, quando é número com número, ele soma os números. Se eu tenho string com string, e no meio aqui o mais, ele vai juntar esse texto no outro. Vou mostrar aqui um exemplo. Eu tenho aqui por exemplo, nome é igual a Gabura. Aí eu tenho aqui embaixo sobrenome igual a Sauro. Nome completo, eu vou pegar nome mais sobrenome, beleza? Então eu vou concatenar Gabura com Sauro. Print nome completo.
Gaburasauro, né? No caso seria bom botar um espaço, né? Ah, mas sim, juntei o nome aqui. E outra operação legal é a multiplicação. Isso aqui nas aulas anteriores eu usei para brincar às vezes. Então eu tenho aqui, eu vou pedir aqui, ó, nome completo e vou colocar aqui um operador. Só que aí no caso da multiplicação, eu tenho que fazer, essa operação ela funciona com um string, o operador de multiplicação e um inteiro, tá certo? Veja aqui, por exemplo, vezes, né? Eu vou botar aqui o multiplicador e vou colocar aqui 3. Gaburasauro, Gaburasauro, Gaburasauro. Ele imprimiu aqui, ó, Gaburasauro, 1, 2, 3. Tá bom? Agora veja o que acontece se eu colocar aqui, ó, 3 e vou colocar um CTR, né? Se eu colocar aqui um float, né? Float não, um string. Dá um erro. Você não pode multiplicar uma sequência por enfim, por um string, né? E aí olha que legal que eu vou fazer agora. Eu vou imprimir o nome completo quebrando a linha. Ou seja, eu quero imprimir o nome completo em linhas separadas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui o nome completo, vou concatenar a uma quebra de linha e eu vou colocar esses dois aqui em parênteses. Então veja o que vai funcionar aqui, ó. Primeiro eu vou juntar esses dois, né? Que é o nome completo mais a quebra. E depois eu vou multiplicar por 3. Então, ele vai nome completo, quebra, nome completo, quebra, nome completo, quebra. Errei alguma coisa. Ah, desculpa. Né? Eu acabei de explicar o tipo de problema e eu faço aqui. Eu coloquei as aspas no 3, ele, enfim, eu declarei como, eu informei um número aqui como uma como um string, né? Ok, Gaburasauro, Gaburasauro, Gaburasauro. Beleza? Pronto. Agora que a gente já tem esse conhecimento aqui, a gente já é capaz de fazer um aplicativo de calculadora. Só que antes de fazer esse aplicativo de calculadora, a gente precisa aprender a converter as nossas entradas de texto, né? Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer aqui um aplicativo, eu quero fazer uma soma, né? Eu quero fazer, fazer assim, ó, x é igual a input, e eu vou colocar aqui, ó,
número. E aí, seja, ele vai receber uma entrada de texto e armazenar no X. Depois, eu vou colocar aqui, ó, x mais 2. Soma, recebe x mais 2. E depois eu vou print soma. Vamos testar aqui para ver o que acontece. Vai dar um erro aqui. Você consegue imaginar o que é? Vamos lá. Eu já executei ele aqui. Ó, por enquanto está funcionando. Ele está perguntando aqui qual é o número. Tá bom? Vou colocar o número aqui 2. Deu um erro, né? Vamos ler o erro aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó, foi um erro do tipo texto. Ele está pensando que a gente quer concatenar o número com um inteiro. Na verdade, a gente queria era somar, né? Porque o que acontece aqui, ó, quando eu recebo o x é um string, né? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Eu vou receber o número, e depois de receber o número, eu vou imprimir o tipo dele, ó. X, eu vou botar assim, x, vírgula, é do tipo, dois pontos, espaço, né? Tô colocando os espaçozinhos. E vou botar aqui, ó, type, e vou pegar o x. Ele vai mostrar o número, vai colocar esse textinho aqui e vai aqui dizer o tipo dessa variável. Qual é o número? Vou botar aqui 10. 10 é do tipo string, beleza? Então, sempre quando a gente recebe a entrada aqui de texto, já vem como... Sempre que a gente recebe a entrada de texto, já vem como string. Eu preciso... eu preciso converter o meu... Eu preciso converter o meu número para um inteiro ou para um float. E para isso, basta utilizar a função int ou a função float. Tá certo? Int, se eu quiser converter esse número para um inteiro. Float, se eu quiser converter esse número para um número real. Tá certo? Então, vamos fazer aqui. Print. Não, na verdade... Eu vou botar assim, ó. Soma é igual a x mais... Não. Soma é igual a o inteiro do x. Já, aqui, ó, eu já converti... eu estou convertendo aquele número de string para inteiro, ou seja,
Se eu digitar 2, é 2 string. Quando chegar nessa etapa aqui, ele vai entender ele dentro dessa função como 2 inteiro. Mais 2. Print soma. Qual é o número? Vamos colocar aqui 100. Número bem alto, né? Ele deu aqui, ó. Esse número é do tipo string e daqui, ó. Foi somado 2 com ele, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, só mudando esse int aqui para float, para vocês verem a diferença. Que no caso, o resultado final vai virar um número real. Número, eu vou botar aqui 5. 5 é do tipo string e ele resulta 7.0. Vou só organizar esse códigozinho, né? X é do... isso. Organizar no sentido que é na hora de imprimir a soma, né? Só para ficar bonitinho. Ok, resultado 6.0. Legal. E agora vamos aqui para o exercício calculadora, tá bom? Esse exercício calculadora aqui no final, eu vou rodar ele dentro de uma... Eu já quero rodar ele lá no nosso terminal, né? Sempre que possível abrir lá o terminal para brincar nesses exercícios. Para ir sempre treinando de pouquinho em pouquinho. Porque se a gente nunca mais usar, também a gente acaba esquecendo. Vamos fazer a nossa calculadora. File, New File. Esse aqui é o momento de praticar, tá bom? Vamos praticar, e aí eu acho que é legal eu ir brincando, ir fazendo aqui, enquanto você vai pegando familiaridade, fazendo junto comigo. Você pode... Tá, a calculadora aqui vai ser bem simples, a nossa calculadora. Ela vai perguntar o primeiro número, perguntar o segundo número e depois ela vai somar esses dois números, subtrair esses dois números, dividir esses dois números e vai dividir esses dois números. O que mais ela pode fazer? E pode colocar a potência desses dois números e o resto, enfim. É só pra gente... E aí a gente vai colocar isso... agora eu vou botar isso aqui, até calculadora... É uma calculadora sim, né? Entre aspas, porque... eu não quero começar condições agora. Eu quero só que a gente treine as operações internas com os strings. Eu quero só que a gente tenha a capacidade de manipular um pouquinho dos dados para fazer uma organização. Porque com isso a gente vai treinando, tá bom? Se você está assistindo essa aula até aqui, você já sabe que essa não é uma aula de simples consulta. É uma aula. Eu estou aqui fazendo e comentando o que eu estou fazendo. Realmente para quem está começando. Vamos lá. Então, o nosso código, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é perguntar para o usuário, ele vai perguntar para o usuário qual o primeiro número.
Então, eu vou botar A é igual... Não, eu vou botar A, porque senão vai ficar... A é igual a... Input. E aqui eu já vou fazer uma coisa aqui, gente, ó. Eu já vou receber esse número logo da entrada de texto e já vou converter ele em inteiro logo, beleza? Então, vai ser o int da entrada de texto, certo? Eu coloquei o int, coloquei o parênteses, tá certo? E qual é o argumento dentro do int? É a entrada de texto. Essa entrada de texto vai ser convertida e vai ser armazenada na variável que eu denominei como A, tá bom? Tá, esse aqui, tá, vamos chamar aqui, número, vai ser num, beleza? Dentro aqui do input eu vou fazer eu vou dizer para o usuário, né? Escreva o primeiro número. Depois eu vou só aqui num 2 fazer a mesma coisa, input, colocar aqui como argumento, escreva o segundo número. Bom, aqui é a primeira pergunta. Eu sempre vou tentar, que eu me lembrar aqui, escrever os comentários para ficar fácil para você. Agora vamos fazer aqui, ó. Soma, né? Soma é igual a mais num 2. Ok? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Legal? Aí agora, por final, a gente vai imprimir aqui o nosso... Nós vamos imprimir aqui o nosso resultado bonitinho, né? Então, print. Vou colocar aqui, ó. Eu vou me referir sempre aos números, né? Vou colocar aqui, ó. Olha que legal. Número... vírgula. Vírgula. 2. Vírgula. Espaço. Vírgula. Soma. Beleza? Entendeu a lógica que eu estou fazendo aqui? Professor Gabura, você podia concatenar isso aqui e tal e não usar as vírgulas? Poderia, só que eu ia deixar isso aqui confuso para você que está aí me acompanhando aqui, porque eu ia ter que converter
todas as vezes que eu chamo a variável aqui, eu teria que converter para um string. Então eu prefiro trabalhar assim com a vírgula mesmo. Você vai ver que tem uma diferença que é que quando a gente trabalha com esse essa possibilidade aqui de agrupar a saída de dados no terminal, assim com a vírgula, ele dá um espaço. Ah, mas enfim, não tem problema. Eu vou aqui copiando e colando. Vezes. Outra coisa aqui, ó, que dá para não confundir, eu estou colocando os operadores entre as aspas. Então, são strings aqui, tá certo? Ok, aqui tá. Eu acho que tá legal. Eu acredito que vai funcionar. Talvez eu tenha copiado e colado alguma coisa errada aqui, mas eu acredito que vai funcionar. Vamos aqui, ó. F5, vou salvar. Colocar aqui minha calculadora. Escrevo o primeiro número. Vamos botar aqui 20. Escrevo o segundo número. Vamos colocar aqui. Ah, vamos colocar aqui 2. Não, 3. 2. 20 mais 2 é 22. 20 menos 2 é 18. 20 vezes 2 é 40. 20 dividido por 2 é 10. Tá bom? Eu vou só. ah, é isso. Ah, só fazer uma apresentação bonitinha aqui agora. Bem-vindo ao programa Gabura Calculator. Bem-vindo ao programa Gabura Calculator. Escreva o primeiro número. O primeiro número vai ser 100 e o segundo número vai ser 20. E 5. 100 mais 25 é 125. 100 menos 25 é 75. 100 multiplicado por 25 é 25.000. Não, 2.500. E 100 dividido por 25 é 4.0, porque aqui é um float. Legal? Ah, agora vamos executar isso aqui no nosso prompt de comando. Windows R, CMD aqui já está, mas eu vou fingir que não está. Eu vou direto aqui, CD desktop, CD Python miudão, CD 002. E vou agora imprimir, vou botar aqui minha calculadora.py. Bem-vindo ao programa Gabura Calculator. Escreva o primeiro número. Vamos botar aqui. O Python, ele muito matemático e cientista utiliza, trabalho com ele, tem um ramo agora muito grande que está crescendo, que é o Data Science, né, com Python. E ele
E uma das características para os cientistas trabalharem com Python é porque ele aguenta muito número, sabe? Então, vamos botar um número bem absurdo aqui. 4.530 aqui. Então, um número grande aqui. Escrevo o segundo número. Bota aqui 3. Então, o número... não vou ficar tentando ler esse número. Enfim, número gigante aqui, mais 3. Menos 3, vezes 3, dividido por 3. Massa. Legal? Lembrando que para abrir o modo interativo aqui no CMD, basta digitar Py. Estude, aprenda e compartilhe. Agora eu vou fazer isso concatenando com uma quebra de linha, colocar o parênteses aqui, e botar aqui vezes 100. Deu um erro. Eu esqueci de... Ups. Erro. Como é? Um erro aqui. Amador, né? Mas isso aí. Estuda, aprenda, compartilha. Estude, aprenda, compartilha. Vamos lá, gente. Valeu. Nos vemos na próxima aula. E aí, na próxima aula, as coisas vão ficar sérias, mas vão abrir os olhos. Vamos começar a enxergar e ter uma noção para entender qualquer código no Python, ok? Vamos ver um bolo de coisas de uma vez, vai ser massa. Valeu? Obrigado e um abraço.